Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu tinha prometido não fazer mais vídeo esse ano, mas como é uma data redonda de algo muito especial na história dos Beatles, eu decidi aqui abrir uma exceção e fazer um vídeo derradeiro, né? Porque ontem, dia 29 de dezembro, foi aniversário de 50 anos do real fim dos Beatles, né? Assim como uma sociedade, né? O John Lennon assina ali, ele era o último para poder assinar a dissolução legal dos Beatles na Disneylândia. Vou contar tudinho para vocês, colocar num contexto do que estava acontecendo com os nossos quatro meninos e como é que foi essa assinatura. Meu nome é João Moura, você quer Beatles com documentos. Vamos entrar profundo na sua curiosidade sobre esse fato. Vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com o John Lennon? Vocês sabem, participou ali no segundo semestre de 1974 do show com o Elton John. Sabe, a gente tá lá e tocou Lucy in the Sky with Diamonds, Whatever Gets You Through the Night. E também I Saw Her Standing There. E aí o John gostou muito e tal, aí encontrou com a Yoko Ono depois no backstage. E todo mundo pensa que ali o John Lennon já deu uma fecundada na Yoko ali e saiu o bebê Sean Lennon. Não, não foi nada disso. O John Lennon voltou para o seu apartamento com a May Pang, né, lá em Nova York, né? O Lost Weekend, ele veio de Los Angeles para Nova York, né? Então em 74 já estava assim. Então o que aconteceu? E foi um ano que os Beatles estavam, né? O Paul McCartney agora, ele gozava de um sucesso absurdo do lançamento do finalzinho de 73 do Band on the Run, né, de dezembro de 73. E ali ele teve um ano ali de todo mundo batendo nas costas dele, falando que ele tinha feito o melhor disco da carreira dele, papapá, né? Então o Paul tava de boas, né? Ele havia ido a Nashville, né? E ali ele, junto com a nova formação dos Wings ali e tal, então ele já tinha até algumas músicas prontas para o álbum que seria o Venus and Mars em 75, mas Junior's Farm foi bem nas paradas ali e tal, teve o One Hand Clapping, Ringo lançou um disco que talvez as pessoas comprassem até por costume, né, cara, que foi o caso do Good Night Vienna, né, esperando que seria um Ringo 73, parte 2, né. E o George Harrison havia lançado antes ali, né, no meio da turnê ali, saiu o disco Dark Horse, o qual ali ele expressava toda a sua miséria, né, toda a sua tristeza, até de sua separação com a Patty, né, como músicas como So Sad, Simply Shady, né, e também, lógico, a versão dele dos Everly Brothers de Bye Bye Love, que é um pastiche, né, uma piada ali, ele colocando todos ali os elementos da separação do chifre que ele tomou, né? Vamos ser honestos na história, né, meus queridos? Então aconteceu, e nosso querido John Lennon? John Lennon já tinha lançado o álbum Walls and Bridges e já estava ali bem encaminhado para poder lançar logo ali em 75 o álbum Rock and Roll, né? Com os mesmos músicos que participaram das sessões do Walls and Bridges. Então estava tudo muito bem. Então ele combinou, porque o George pediu a ele, falou assim, ó, quando eu passar lá pela Costa Leste, né? Dava para você dar um pulinho num show meu ali e tal. Então o John ficou, mas o John falou assim, pô, não teve muito ensaio, aquela coisa toda. Ele não queria muito ir, não, mas ele achou que seria mesquinho de sua parte, as palavras do John Lennon, tá, meus queridos? Ele achou que seria mesquinho de sua parte ter participado de um show do Elton e não participar de um convite feito por um colega Beatle que estava passando por ali. Então, o que aconteceu? Ficou ali em dezembro, né, já que o Paul estava em Nova York, o George estava em Nova York, e o John morava em Nova York, e ele já tinha o papel que o Neil Aspinall trouxe lá da Inglaterra com a assinatura do Ringo, né, de Richard Starkey. Né, era assim, vamos fazer o seguinte, gente, vamos lá no Plaza, aquele mesmo hotel que vocês viram agora no documentário de 1964, quando os Beatles foram para a primeira apresentação no Ed Sullivan, em fevereiro de 64. Pô, a gente está aqui em dezembro de 74, né? Antes era o início de 64, agora é o final de 74, 10 anos depois. Vamos tomar um chá, todo mundo, e vamos assinar essa desgrama. Porque desde 73, desde o início de 73, George, John e Ringo já tinham mandado um abraço pro Alan Klein, né? Então cada um ali estava vendo as suas próprias coisas, né?
Então, o que aconteceu? O Ringo já tinha lá um empresário dele, né? O George já tinha um outro, o John já tinha alguma ideia de o que ele ia fazer dali para frente. Então, vamos combinar, vamos lá, né? Então, eles foram, assim, eles foram. O Paul chega, né? E essa foto do Paul com o George permeia aí shows do Paul McCartney na hora que o Paul vai tocar Something, né? A gente tem fotos da época do Anthology, fotos da época dos Beatles, mas tem essa foto aí que foi tirada pela Linda. E o vídeo disso, a primeira vez que eu vi o vídeo do Paul e do George assinando aquela papelada foi no documentário do Martin Scorsese, Living the Material World, que já tem aí o que, uns 10 anos, né? Então, ou seja, tava o Paul e o George ali, e aí chega um recado, né? O John não vai vir. Aí o pessoal, porra, que é isso, cara? E o John manda um recado e ele manda uma bexiga, né, um balão, né? Aí o John tinha essa mania de listen to this bottom, listen to this, sei lá, o t-shirt, né? Para fazer a campanha ali pro Walls and Bridges. Até o George tirou uma foto segurando ali um negócio pro Walls and Bridges. E o John manda pro Paul e pro George, listen to this balloon, né, cara? Ou seja, ouça esse balão, provavelmente fazer alguma coisa assim. E o John mandou avisar, falou assim, olha, eu não vou. E era só atravessar o Central Park, meus queridos. Né? Eu não vou porque ele havia contactado a Yoko, mesmo vivendo ainda com a May Pang, ele contactou a Yoko e perguntou para ela, olha, né, os meninos estão vindo aí para a gente poder assinar e tal. Aí eu, peraí que eu vou jogar. Aí eu lá vi os astros, as cartas. Eu gostava desses troços. E aí viu e ela falou, ó, John, os planetas não estão alinhados, não. Tá tudo um tanto quanto meio torto. Não vai lá hoje, não. Há muita gente tem essa teoria que morriam de medo do John Lennon encontrar Paul e George e voltar a ser um beta e Yoko Ono ser chutada para, né? Mas foi o que ela falou, né? Falou, de acordo com os astros que não. Então o John vira para ele e fala, gente, eu não vou. Ele podia achar que podia, sei lá, ter uma fotografia, alguma coisa. É a mesma paranoia que ele teve lá no Conselho de Bangladesh, lá em 71, né? Que ele fica, não, não vou não, que daqui a pouco, né? Porra, aí vamos falar que os Beatles estão de volta, mas era só para assinar um documento. Tom Paul assina, o George assina, o Ringo já havia assinado. E aí o George fica, "Pô, mas o George ficou putíssimo, ele passa a mão no telefone e liga pro John, né, cara? E esse apartamento que o John compartilhava com a May, é aquele que tem até um vídeo que eu postei um dia desse num shorts aqui, onde que ele viu um OVNI, né? Ele tinha um terraço ali e tal, e era ali que eles recebiam o pequeno Julian também, quando vinha visitar o John, né? E aí o John fala com o George, fala, eu não vou. Aí o George falou com ele, ó, tá bom, você não vai vir não, mas também não precisa nem aparecer no meu show. Seu merda, que não sei o quê, e bateu o telefone na cara do John. O George ficou, o Paul conta que o George ficou putíssimo. Mas enfim, meus queridos. Chegou no dia seguinte, o Paul e a Linda estavam no, no escritório do Lee Eastman, que era pai da Linda e praticamente ele um manager do Paul, olhava toda a parte legal do Paul. Aí o John vai lá, ele sabendo disso, ele vai lá, e aí Paul falou com ele, pô, você devia ter ido, aquela coisa toda, mas o John, não, eram os astros que não sei o que e tal, e aí o Paul, tá, ó, documento tá aqui, assina esse troço logo, por quê? Aí, meus queridos, por quê? Por que assinar? Essa pressa toda, era muito dinheiro envolvido, eu já contei para vocês aqui na Beatles School, em vídeos mais antigos, que no final do ano de 1970, o Paul entra numa ação para dissolver a parceria, né, a sociedade Beatles, né? Lógico que eles tinham outras coisas em comum, como a McLaren Music, a Northern Songs, tinha também a Apple, né, que era dos quatro e tal, mas a sociedade Beatle que envolvia eles, aquilo ali tinha que acabar. Por quê? Porque quando o Paul entrou com a ação contra os outros três e o Alan Klein, um juiz veio e falou assim: ó, até a gente resolver isso aí, todos os ganhos do mundo Beatle vão ficar congelados numa conta, ninguém pode mexer. Né? Só que aí, meus queridos, de 71, quando aconteceu isso, mais ou menos na primavera de 71, para a gente estar agora no inverno de 74, muita água passou debaixo da ponte, né? Eles já haviam voltado a ser amigos e tal, mas tinha algumas coisas pendentes aqui e ali que só seriam resolvidas lá nos anos 80, né? O John já tinha até morrido. Então, o que aconteceu? Todo mundo ali precisava do dinheiro. O Ringo não fazia shows. Ele tinha gravado 2 álbuns até este momento, ganhou uma fortuna e tudo mais e tal.
Mas o George tinha acabado de sair turnê, tá precisando de dinheiro, aquela coisa toda, é que eu falo, eu tinha que pagar lá o IPTU lá de Friar Park, o Paul já tinha uma porrada de filho, já estava pensando na Unimed da galera, tá? O John Lennon tinha acabado de comprar o Dakota, né? Então ele estava pagando dois condomínios, fora o aluguel desse apartamento, né, cara? Então, ou seja, na brincadeira, tal, porra. Quanto mais dinheiro você tem, mais você acaba gastando, né? E tal. E cadê a grana que vinha, aquele bolão mesmo e tal, tava congelado. Então, vamos assinar essa desgraça logo aí e vamos ficar livre, né? E tal. Então, ah, o John acaba, ele diz ele, né, que ele recebeu o recado de alguma forma de que ele não seria bem visto no palco. Mas aí o que que aconteceu? Ele vai e manda o Julian assistir o show, o Julian adorou, tal, papapá. Passou um tempo, o John acaba encontrando o George, ele vai num show, mas não é convidado a subir, ele vai e assiste. Ele faz até uma crítica, né, que mais tarde ele fala que o jeito, os arranjos que o George tinha feito para composições extremamente famosas, como My Sweet Lord, Something, While My Guitar Gently Weeps, e até In My Life, que era a música dele, né? Não era o que o público queria ouvir, né? Não, não daquela forma, né? Eles queriam o George do Concerto de Bangladesh, já falei isso aqui na school. Eles queriam o Concerto de Bangladesh on tour, né? Mas não era. O George mudou ali, tinha uma coisa meio funk, tinha o Billy Preston salvando no meio dos vocais, porque ele estava completamente rouco por causa de uma dependência de droga e cachaça que ele estava ali em 74. Isso é fato, tanto é que ele teria uma infecção no fígado depois, ali em 75, que o bicho começou a ficar amarelo, meu querido, e o homem quase bateu as botas, emagreceu, já era magro, emagreceu pra caramba e tal. Então o que aconteceu? O John vai ali, por volta ali, depois do Natal, ele com documento dentro de uma pastinha que a Maybank estava carregando, ele vai com o Julian pra Disneyland, né? E lá ele falou assim, olha, melhor assinar. Fui eu que comecei esse pagode, eu que vou terminar isso aqui, né? E a Mei Peng vai tirar uma foto dele assinando e uma foto, né, da mão dele, uma foto do rosto dele, ele abaixado ali. Foi assim, um jeito triste, chato e tal, mas colocaram uma pedra em cima desse assunto. Eles jamais, meus queridos, iriam se desvincular de terem sido um dos Beatles, né? Querendo ou não. O John tentou, de certa forma, o George, né, e tal. O Paul e o Ringo até que não. O Paul sempre teve muito respeito, né, e muito carinho, muito amor pelo nome Beatles e tudo que eles representavam. O Ringo tentou por muitos anos, na década de 70, ele deu algumas entrevistas, principalmente na segunda metade dos anos 70. Ele dá umas entrevistas assim, meio rabugento, de não quero falar de Beatles, não vou falar do meu álbum, mas Ringo, ninguém queria ouvir falar sobre Bad Boy ou Stop and Smell the Roses. As pessoas queriam voltar aos Beatles. O George teve até que o saco dele encheu de tal forma que em 82 ele deu uma de John Lennon ali também. Ele ficou um tempão sem produzir um disco ou fazer um vídeo e tal, só por volta de 87 para 88, né? Com a ajuda do Jeff Lynne. E o John, infelizmente, meus queridos, morre ali em 1980, né? Tentando ainda, né, se desapegar de seu passado como Beatle, como se fosse até uma afronta, penso eu, a honra de sua esposa, né, a Yoko Ono, né? O John Lennon, enquanto ele esteve no Lost Weekend com a May Pang, ele falava muito bem dos Beatles, falava que tinha saudade e pensava até em voltar. Mas a partir do momento ali em 75 para frente, John Lennon, tudo balde, meus queridos, e falava sobre os Beatles, até com um certo desdém, né? O que entristece a gente como fãs, né? Mas, meus queridos, a gente só consegue conjecturar, só imaginar o que teria sido 1980 para frente, né? 81, na verdade, 1981 para frente, com esses quatro ainda vivos e talvez conversando sobre né? Bater um papo aqui, um papo ali, vamos voltar, vamos fazer um especial de TV, vamos rir um pouco, né? Como disse o Ringo, né? Não dá pra gente voltar, o George não quer tocar com o Paul de jeito nenhum. E o Paul tava ali com a sua banda postiça, chamada Wings, né, cara? E o John agora tinha uma desculpa muito boa, né? Acabaram todos os contratos. Posso ir para casa e descansar finalmente na vida, porque cada Beatle teve uma percepção diferente da bitomania do mundo do showbiz, né? E do que era encontrar a própria paz. Um grande abraço para vocês. Feliz ano novo, que 2025 traga muita saúde e paz
para todos nós. Tudo de bom, vocês se cuidem.